Me falta persistência ou eu estou dando murro em ponta de faca? Quantas vezes nós nos perguntamos se devemos desistir de algo ou não? E isso acaba sendo uma decisão muito difícil na nossa vida. Quando enfrentamos alguma situação que já nos desagrada, que percebemos que precisamos mudar, vem aquele questionamento: será que eu estou sendo desistente? Ou seja, será que eu não deveria ser um pouco mais persistente? Ou será que isso realmente precisa se encerrar? Eu preciso mudar a minha vida, dar algum passo, tomar uma atitude? É realmente complicado tomar essa decisão. E olha o que Tiago nos ensina aqui. Aquela pessoa que se atenta bem para a lei da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este será bem-aventurado em seus feitos. Preciso tirar aqui duas conclusões diferentes. Tiago aqui nos ensina sobre perseverar. É importante sim que perseveremos. Vivemos em uma era em que tudo é muito fácil. Pedimos uma roupa pela internet e rapidinho ela chega. Desejamos uma comida e assim basta acionarmos um aplicativo e logo a comida está na nossa porta. Mas será que tudo na vida é assim? Ou será que nós nos acostumamos de forma errada a ter uma vida muito expressa, como se fosse um cafezinho expresso ou fast food, algo muito rápido, que rapidamente também é consumido? Será que estamos nos esquecendo de lidar com os processos da vida? Com as fases em que exige plantio, colheita, e entre o plantio e a colheita existe um longo período em que a semente germina, precisa ser cuidada, precisa enfrentar algumas estações, algumas dificuldades até em alguns casos, para aí sim aquela planta crescer, começar a dar flores e depois frutos? Será que nós não estamos querendo tudo para agora, tudo para ontem, e quando algo não sai como desejamos, logo pulamos para outro galho, desistimos daquilo que queríamos anteriormente, aquilo que queríamos tanto, estava no nosso coração, desejávamos ardentemente. Fazemos isso com os relacionamentos, fazemos isso com trabalho, projetos de vida, projetos de autocuidado com o corpo, projetos com a própria saúde. Tem gente que começa uma terapia e aí sente um desafio na terapia, é cutucado pelo terapeuta e aí acha que aquele desconforto é um sinal para ela sair. Tem gente que vive um desafio no relacionamento e já acha que aquilo é momento para colocar um ponto final. Tem gente que foi desagradado algumas vezes no trabalho, não foi exatamente como havia sonhado e acha que aquilo não é para ela. Nós precisamos ter muita sabedoria para entender o que é que devemos persistir, no que é que devemos persistir e onde é que devemos desistir. E desistir também é um ato de coragem. Em alguns casos, é mais sábio desistir do que persistir. Eu falava agora há pouco que vivemos em uma sociedade em que tudo é muito rápido e não temos muita paciência para processos. Os processos em que as coisas precisam germinar para dar certo. E você precisa ficar atento se não está confundindo processo com luta desnecessária. Processo com sofrimento desnecessário. Processo com situações em que você está sendo rebaixado, humilhado e que aquilo não é para você. Nós precisamos distinguir, porque em muitos casos, sim, temos que tolerar o processo. Plantar, semear, esperar, cultivar, e aí algo pode dar errado, a gente precisa reconstruir, refazer, faz parte. Mas e quando algo tira a nossa dignidade, a nossa felicidade? E aqui fique atento, que tirar a felicidade não é um mero dessabor, não é simplesmente o fato de você ter se frustrado naquele processo algumas vezes, que isso significa que você ficou infeliz. Mas nós precisamos nos atentar também que em alguns casos já não faz mais sentido estar em determinadas situações. E aí desistir é um ato de coragem. Será que você não está vivendo algo em que em algum momento na sua vida fez sentido por alguma escolha que você fez, por exemplo, em razão de toda a bagagem que você tinha?
aquilo ali fazia sentido para você. Vou dar um exemplo. Você escolheu um tipo de profissão. E naquele momento fazia muito sentido exercer aquela profissão. E você começou, exerceu, beneficiou algumas pessoas, até teve também o seu proveito, conseguiu ser remunerada com isso, mas depois aquilo passou a não mais fazer sentido para você. Você se tornou infeliz. Mas você pensa, poxa, mas eu já escolhi isso aqui, agora eu vou fazer o quê? Vou começar algo totalmente novo? E por que não? Será que aquela escolha que você fez anos atrás precisa determinar o resto da sua vida? Será que você hoje é a mesma pessoa que você era anos atrás? Outra situação, por exemplo, um relacionamento. Você escolheu se relacionar com uma pessoa e fazia muito sentido naquele momento da sua vida. Mas depois, aquele relacionamento parou de fazer sentido. Ou porque você sente que não tem mais conexão com a pessoa e você já tentou, você fez a sua parte, vocês conversaram, vocês buscaram. Ou você percebe que você não é respeitada, você não é vista, você não tem dignidade dentro desse relacionamento, você coleciona migalhas que essa pessoa te dá, de afeto, de atenção, mas ela te dá às vezes maus tratos, te ignora, te trai. Será que você precisa persistir nesse relacionamento? Será que faz sentido para essa sua eu do presente persistir nesse relacionamento? Ou será que não é hora de mudar? E como eu disse, desistir também é um ato de coragem. Porque é muito mais confortável ficarmos onde estamos. Embora o nosso entorno seja muito difícil em alguns casos, embora tenhamos certeza de que estamos sofrendo, é necessário sair. E sair é um desconforto, porque eu não sei o que tem lá fora. Aqui é ruim, mas eu conheço, e é por isso que as pessoas denominaram de zona de conforto. Não é porque é confortável, é porque é conhecida. Deveria chamar então zona de conhecimento. Só que as pessoas se acomodam aqui. Elas já sabem o que esperar de um parceiro agressivo, elas sabem que ele vai voltar para casa e se ele tiver um excesso de explosão, ele vai te agredir. Se essa pessoa tiver vontade, ela vai te trair. Ou ela vai te maltratar, ela vai te humilhar. Depois ela te dá uma migalhinha de atenção, que aí ela te mantém ali. Eu sei que dói, mas em alguns casos a gente precisa ter a coragem. Ou mesmo na situação do trabalho, em que você hoje sente que não é mais valorizada, ou realizar aquele trabalho não mais te deixa feliz, te deixa alegre, aquilo não mais vivifica a sua alma. E aí começar algo novo dá trabalho. Sair de um relacionamento dá trabalho. Dá trabalho porque você não sabe como vai ser daqui para frente, porque você não sabe o que vai encontrar, você não sabe quais desafios você terá. Mas é preciso viver com coragem, ser o fazedor que Tiago falou aqui, porque ele disse que nós temos liberdade. Deus respeita muito a nossa liberdade, ele nos dá a liberdade, mas nós precisamos ter sabedoria para exercer a liberdade. Liberdade para ficar ou liberdade para partir. E aquele que faz, que vai além, que coloca a mão na massa, esse persevera. Então precisamos ter sabedoria, pedir a Deus sabedoria. Deus, será que esse caminho realmente é para mim? Será que eu devo realmente permanecer aqui? Ou será que é hora de partir, de começar algo novo, de deixar essa situação na qual eu não me sinto mais feliz, onde eu não sou mais aquela pessoa que brilha, porque nós fomos feitos para brilhar. Jesus mesmo disse que devemos brilhar a nossa luz. E isso é muito profundo. Quando nós brilhamos a nossa luz, nós estamos felizes, radiantes. Significa que estamos felizes o tempo todo? Não, claro que não. Vivemos em um planeta imperfeito, somos pessoas imperfeitas, não vamos conseguir brilhar o tempo todo. Mas se brilharmos boa parte do nosso tempo, já é algo muito grandioso. E quando brilhamos, fazemos com que as pessoas ao redor também sejam iluminadas. E mais, é o que eu sempre digo, uma pessoa que brilha ilumina
as pessoas ao seu redor e incentiva que essas pessoas também acendam as suas próprias luzes. E assim mais e mais pessoas vão se tornando iluminadas. Então eu te convido a refletir. Será que é hora de persistir? Trabalhar mais um pouco nessa terra até que ela gere frutos? Ou será que é hora de começar um plantio novo, em outro lugar, com um outro tipo de semente? Se você ficou até aqui, deixe o seu curtir e mande esse vídeo para um amigo que você sabe que vai se beneficiar dele. Um grande abraço e até o próximo vídeo.